Olá, tá começando a partir de agora a coisa mais aleatória. É o nosso podcast que não é tão aleatório quanto parece. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. A gente espera que vocês estejam gostando. Eu sou Marta Gomes, estudante de psicologia e psicanálise, e a partir de agora começa o nosso bate-papo sobre a vida cotidiana pelo olhar da psicanálise. Claro que ela está comigo, Bianca Anne, psicanalista. Bem-vinda! Olá, que delícia estar aqui novamente. É uma delícia a gente se encontrar e tentar aliviar um pouco das dores de ser humano, de tentar entender, dar um lugar, às vezes, para o nosso sofrimento. Agora, o tema de hoje não é tão delicinha assim, né, Bianca? Eu vou falar de autossabotagem, puxado. Puxado, mas interessante, né? É um tema que geralmente gera muito interesse e curiosidade. Bom, tem uma frase pra gente já dar um start aqui. Todo ato falho é um discurso bem-sucedido. Nossas palavras que tropeçam são palavras que confessam. Já chegamos com os dois pés na porta, citando Lacan. O ato falho é o quê, Bianca? Para começar, por que a gente se confessa quando promove um ato falho? Eu lembrei de uma situação que aconteceu uma vez, que eu deixei o celular cair em plena rua, quando eu estava atravessando e não percebi. Palavras que eu queria dizer uma coisa, disse outra, e aí a pessoa já entendeu. Opa, o que ela tá querendo dizer? A gente se denuncia muitas vezes no ato falho. Com certeza, né? O ato falho é justamente uma intervenção do inconsciente, né? Para psicanálise. Bom, primeiro para definir o tema, ato falho, né? Não é um conceito comum a todos. Ato falho é esse momento espontâneo, sempre espontâneo, né? De um engano, de um equívoco, de uma troca de palavras, a troca de nome de uma pessoa, né? Os lapsos de memórias, pequenos esquecimentos de compromisso, esquecer as chaves, esquecer a carteira, né? Que, como tudo para a psicanálise, não são deixados, né, ao mero acaso, a explicação do mero acaso, né? Freud, não à toa dizemos que Freud explica, né? Porque o Freud vai buscar justamente compreender aquilo que muitas vezes passa despercebido. Então, o ato falho para a psicanálise, como foi muito bem colocado pelo nosso caríssimo Lacan, essa frase que você citou, né? Palavras que tropeçam são palavras que confessam, é um ato de intervenção feita pelo inconsciente. Então, isso fala de um conflito de intenções que temos, né? Já que para a psicanálise temos instâncias psíquicas, consciente e inconsciente, que então esse tropeço, essa falha, está falando de um conflito de interesses aí entre o que eu queria dizer conscientemente, mas o que eu acabo dizendo como uma intervenção no meu inconsciente. E não só dizer, né? Muitas vezes no próprio ato acontece isso. Só para situar vocês, pessoal, eu e a Bianca, a gente estava definindo o tema dessa semana, do episódio, a coisa mais aleatória. E a Bianca citou alguns episódios, algumas situações aleatórias que os próprios pacientes falam em consultório, né? Você falou de um menino que estava fazendo o Enem e também uma atitude acabou prejudicando ele perdeu a prova, é isso? Isso, a gente escuta isso o tempo todo, né? Eu dou aula sobre isso na faculdade e surgem muitos exemplos dos alunos, assim, contando, e surge na clínica o tempo todo também. Então, um desses exemplos que a gente estava comentando esses pequenos equívocos que a gente tem, que às vezes nos desclassificam de processos seletivos importantes, né? De compromissos importantes. Então, tem esse caso da pessoa que esqueceu os fones de ouvido no bolso, estava lá fazendo o Enem, né, que era um momento assim, bastante significativo, importante, e esquece os fones de ouvido no bolso, e em dado momento da prova vai no banheiro, passa pelo detector de metais e é desclassificada, né, por esse pequeno esquecimento, que, de novo, para a psicanálise não passa à toa, né, pode estar falando, sim, de uma autossabotagem. Eu lembrei também de um outro caso, de uma pessoa que estava muito implicada em passar no vestibular de medicina. Muito implicada, assim, uma pessoa que se esforçou muito, estudou muito para passar no vestibular. Ela passa no vestibular, na prova. E quando chega o momento de fazer a matrícula, de enviar a documentação, ela esquece de enviar um documento e perde a vaga por conta dessa falha, né, desse esquecimento. E que a gente pode pensar aí que pode estar implicado algo, né? Dessa angústia, dessa ansiedade de realizar esse sonho.
E que pode falar de várias coisas da pessoa, né? Daí o que? Aí é importante a gente falar disso também, né? O que isso diz, não sei, a gente vai ter que analisar e ver qual é a intenção inconsciente que está implicada aí, né? Pode ser que ela estivesse muito angustiada para começar as aulas, muito insegura. Pode ser que conseguir finalmente a vaga fosse encerrar o desejo dela ali, né? Naquela busca. Encerra aquela trajetória, né? Ah, e às vezes tem sujeito... Olha, o inconsciente é uma coisa, né? É o que eu fiquei pensando. É uma coisa, é o teu objeto de trabalho. Mas assim, o que eu tava pensando é o seguinte. Às vezes, nesse exemplo que você deu, tá? Às vezes ela ter um sonho, algo pra desejar, como uma faculdade de medicina, que é tão valorizado na nossa sociedade, às vezes aquilo ia acabar, né? Aquele sonho pra perseguir. Ia ter outras coisas para perseguir, mas aquilo também às vezes não estava bem elaborado. De repente, se essa pessoa tivesse em terapia, às vezes não rolasse essa autossabotagem, quem sabe? A gente não sabe. Bom, não sei, acho que a terapia não garante que não vai rolar essa sabotagem, né? Mas que o processo, talvez ela estar em análise, poderia fazer com que ela pudesse compreender o que houve ali, né? Elaborar algo com isso, enfim. Tem outras situações que eu lembrei agora enquanto você ia falando. Namorado, trocando o nome de namorada. Ai, meu Deus. E vice-versa, né? Muita gente tem relatos sobre isso, assim, né? De casos assim. Mas isso também não... É como você falou, a gente também não pode se apressar em entender o significado, né? Ah, ainda gosta da Beltrana. Não necessariamente. O que pode acontecer aí, Bianca? Só o sujeito pode falar de si mesmo, assim, né? O que ele entende daquilo. Ou às vezes sonhar com um ex-namorado, acontece muito. É bom quando não fala o nome, né? Quando se tá casado, sonhando com a pessoa. Perfeito, né? Bom, acho muito interessante isso da gente pensar, né? A troca de nomes, que acontece não só nos relacionamentos, as mães trocam muito o nome dos filhos, às vezes chama pelo nome do marido, o nome do filho, né? Enfim, trocam os nomes familiares ali. E o exemplo mais polêmico de se falar é isso, né? O namorado que troca o nome da namorada pelo nome da ex, por exemplo, né? Polêmico, mas eu acho que é isso que é interessante da gente pensar, né? Não necessariamente significa que ele tá apaixonado ainda pela ex, que ele sente saudade da ex, mas que houve uma intervenção inconsciente, sim. Às vezes a namorada fez algo ali que lembrou a ex. Irritou como a ex irritava, né? Ou, bom, algo passou, né, que foi feita ali alguma intervenção. Não passa à toa, não é um simples acontecimento do acaso, né? Mas que a gente tem um entendimento de que o inconsciente é um fluxo constante de pulsão. Ele pulsa, né? Então, em dado momento, acontece algo que nos desperta uma lembrança, uma memória, e que a gente tem um mecanismo também de recalque, né? De expulsão desse conteúdo da nossa consciência. Então, conscientemente falando, racionalmente falando, a gente quer falar corretamente exatamente o que a gente quer dizer, exatamente o que a gente pode dizer socialmente, aquilo que vai ser aceito de ser dito, né? Mas o nosso inconsciente não, ele tá pulsante querendo dizer o que ele quer dizer. Né? E essas manifestações vêm de diversas formas, né? O ato falho é quando a gente, às vezes, presta mais atenção porque rola um constrangimento, muitas vezes, na frente dos outros. Sim, a troca de nomes, a troca de palavras, né? E é interessante que o modelo mais comum de troca de palavras é que geralmente a gente fala o exato oposto. Ah, como assim? Acontece muito comigo. Eu fico pensando se não é um sinal de dislexia. Eu quero falar, sei lá, esse papel é preto, eu falo esse papel é branco. É bizarro. É o modelo mais comum, né? Bom, é a expressão do recalcamento, né? Não sei se dislexia pode ser, em alguns casos. Mas a dislexia está mais ligada à leitura, né? A leitura e a escrita. Mas é uma expressão clara de ato falho, quando a gente conscientemente quer dizer uma coisa e acaba dizendo outra. E geralmente a gente diz o contrário. Bom, seguindo a própria lógica de funcionamento do ato falho, né, como nos conta Freud e Lacan, é um discurso bem sucedido. Que como quer assim? dizer? Quer dizer que era a intenção inconsciente, né? Aquilo que eu disse, finalmente, é uma intenção inconsciente. Tu não conseguiu recalcar aquilo? Porque, tô em sociedade, né? Vou tentar não expressar aqui o que eu tô sentindo. Isso tudo de maneira inconsciente, claro, né? Não é racional. Mas aquela coisa, vou tentar, sei lá, não parecer que tô sentindo inveja. Aí acaba escapando uma palavra que deixa
claro que tá rolando uma inveja ali. Isso. Vou tentar não fazer aparecer a minha intenção, né? Mas aí escapa e aparece. Nossa, eu lembrei muitos exemplos agora na minha cabeça, mas alguns deles eu me comprometo muito. Mas eu vou contar um sobre um evento que a gente estava fazendo na faculdade, que era apresentação de seminários clínicos. E aí eu tinha que convidar os alunos a apresentarem. Alunos estagiários, né? Que estavam já com casos clínicos em andamento. A gente ia fazer uma apresentação acadêmica e tal. Só que a gente propôs isso para os alunos, deles apresentarem, e ninguém deu muita bola, assim, né? De uma forma meio voluntária. Quem quer apresentar? E ninguém quis. E aí eu comecei a chamar no particular. Eu precisava fazer o evento acontecer, né? Comecei a chamar no particular, mandar mensagem e tal. E aí alguns me responderam. E aí teve uma aluna que me respondeu falando: ai, prof, eu vou, mas eu queria te dizer que eu tô muito nervosa, você me ajuda e tal, e não sei o quê. E aí eu fui acalmar ela dizendo assim: olha, tá tudo bem, né? Você fica nervosa, é claro, a primeira vez você vai apresentar um caso clínico, mas todos lá estão para aprender. E aí eu queria dizer isso mesmo. Essa era a minha intenção de escrever no WhatsApp. Estamos todos lá para aprender. E eu escrevi: estamos todos lá para apresentar. A minha intenção inconsciente de que eu queria muito que ela apresentasse, pelo amor de Deus, vamos lá, alunos, vamos apresentar, né? Então, a minha intenção inconsciente aparecendo aí. E isso aparece muito na nossa clínica também. Eu lembrei de um caso muito legal que surgiu uma vez, que ele evidencia muito, assim, o oposto. Que era um paciente que ele estava falando, estava muito angustiado sobre situações de carreira, muita pressão, assim, de mudar de carreira, enfim. E aí, ele pensando sobre uma vaga que ele ia se candidatar, e aí ele falou assim, ele queria dizer, mas aí ia trocar 6 por meia dúzia, né? E ele disse, mas aí ia trocar 8 por 80. Que é o exato oposto, né? Daí ele percebeu que se equivocou, 8,80 não, 6 por meia dúzia. Daí eu falei, mas você disse 8,80, eu pensei sobre isso. E a gente começou a pensar e viu que tinha toda uma questão ali, que para ele era ou não se candidatar, permanecer no mesmo lugar e ficar assim, inerte naquela situação em que ele estava, ou era ele se candidatar para uma vaga que era muito difícil, que era em outra língua, assim, que ele estava super nervoso para participar daquele processo seletivo. Então era 8,80. Ou era ficar no mesmo, ou era se candidatar para vaga mais difícil. Mas ele estava se justificando e argumentando para não fazer aquilo, querendo dizer, né? Trocar 6 por meia dúzia, que acaba que eu vou estar, né? Fazendo a mesma coisa, mesmo emprego, mesmo salário e tal. Mas, na verdade, para ele não era a sensação de 6 por meia dúzia. Era a sensação de 8,80, né? Trocar o 8 que ele tava por 1,80. Olha que interessante. Interessantíssimo, até porque essa é uma condução típica da psicanálise, né? Se o paciente tivesse em outro tipo de terapia, às vezes o próprio terapeuta não daria tanta ênfase. Opa, você fez uma troca importante aí. Às vezes outras abordagens não tratam da mesma forma a relevância que a psicanálise dá para o ato falho, né? O ato falho é algo bastante importante sobre o sujeito, né? Que às vezes ele deixa escapar sem se dar conta, mas ele, tem um enunciado, como diz Lacan, que confessa. Perfeitamente. Poderia passar despercebido, né, em outras terapias que estão interessadas em tratar outras coisas também, né? É importante dizer isso. Não que são menos eficientes, enfim, mas que trabalham um outro aspecto do sujeito. Mas sim, na psicanálise o analista está treinado para pegar essas intervenções do inconsciente, né? É isso que a gente está buscando. Então, um outro exemplo clássico também do que surge é aquele paciente que fica tentando dizer algo que ele não consegue nomear. E aí ele fica dizendo assim, não sei a palavra, não é saudade, é outra coisa, mas saudade é a palavra que veio, né? Essa é a intervenção feita pelo inconsciente. No arsenal de palavras que ele tem, saudade foi a única que emergiu, né? Para sair pela boca, para ser dito. Então a gente provoca. Bom, mas você disse saudade, pensa aí o que tem a ver com saudade então, né? Já que é isso que veio. Então a psicanálise vai prestar muita atenção em cada palavra colocada, que ela não é colocada à toa, né? Toda palavra tem uma intenção. E a gente está buscando sempre esse conflito de interesses da intenção consciente, que é o discurso do paciente muito bem argumentado, muito organizadinho, assim, né? Muito estruturado, muito racionalizado, que às vezes o paciente já vem assim, né? Todo, isso aqui, eu sei que isso é por causa disso e tal. E você vai ver, isso é a superfície, a borda, né? Mas quando você vai mergulhar, aí você encontra justamente a outra intenção, que é a intenção
inconsciente, né? Que está longe da racionalidade, que não tem essa mesma lógica, assim, não tem essa lógica toda, né? E que a gente pega mesmo no lapso, a gente pega no equívoco, a gente pega nessa palavra que você não se encontra, não se acha, não aparece. E muitas vezes, a partir desse lapso, desse ato falho, Bianca, é possível ter notícias do que faz o sujeito sofrer, que às vezes ele é comum, né? Os pacientes chegarem na clínica e falarem, bom, teoricamente a minha vida estaria perfeita, mas eu sofro, né? Eu tô sentindo uma certa melancolia, tá difícil, sei lá, relata insônia, relata uma série de sintomas que podem vir. E a partir dali é possível, às vezes, descobrir o que parece um enigma para essa pessoa, que ela vem sem saber de si, né? Essa é a pergunta quando ela chega no psicanalista, me ajuda a entender por que eu tô sofrendo. E outra pergunta que eu queria emendar. É possível que a partir daí, o analisando que já tem um certo percurso, ele começa a perceber que você vai por um caminho, que você tá pegando os lapsos, os atos falhos, as trocas de palavras. Ele começa a ficar mais vigilante, às vezes para não tô preparado ainda, não quero ainda saber disso aqui. E o analista tá pescando tudo, não deixa passar. Com certeza, né? Ele começa a se perceber dentro e fora da análise, assim. A gente começa a perceber o movimento do próprio paciente que comete um ato falho imediatamente, percebe o ato falho, né? Ele mesmo já começa a rir ali, percebendo o que ele fez, né? E já começa a engatar, começando a tentar interpretar aquilo que aconteceu, né? Porque se é uma intervenção do inconsciente, não é uma intervenção que a gente está consciente dela, né? A gente está sabendo o que está acontecendo. E aí a gente para e olha. E eu, enquanto analisanda também, né? Muitos anos fazendo análise, não como analista, como analisanda. Já aprendi a me perceber em vários aspectos também. Então, às vezes, estou em situações... Um tipo de ato falho também pode ser um pensamento que rompe a mente, uma música que aparece em uma situação, né? Do nada, começa a aparecer aquela música na sua cabeça, que pode ser também uma intervenção do inconsciente. Então, a gente percebe o tempo todo. E eu tenho uma música, que é muito engraçada essa história, que é... Toda vez que eu não quero decidir algo, que eu não quero resolver... Vem a música na cabeça. Deixa acontecer natural. É muito engraçado. E a gente começa a perceber, né? Eu cometo os atos falhos. E aí, na hora, eu já me percebo. Geralmente, já chego no consultório da minha analista falando do ato falho que eu fiz essa semana. E já meio interpretado, né? Já meio tentando... Já fiz a minha tentativa de entender, enfim. Então, a gente vai ficando mais alerta para isso, sim. Porque a gente começa a aprender a dar importância para isso, né? E ver que isso tem um significadão, assim. Que não é qualquer coisa. Mas a outra pergunta que você falou é sobre o resto, né? Que a pessoa às vezes chega dizendo de uma vida que é boa, de ela ter um trabalho que ela ama, ela tem um relacionamento que é bom, mas tem algo mais, que é isso, que angustia, que ela não sabe o que é, né? E a psicanálise trabalha justamente com isso, com o resto. Porque você sabe, né, racionalmente da cena, a paciente chega contando da cena. Olha, acontece isso, e o resto. É com esse resto que o analista trabalha, né? Essa sensação, essa angústia, isso que não é nomeado ainda, que eu não sei dele ainda, e que eu vou lá, então, justamente para descobrir, para falar disso. Que apesar de... E tem pacientes né, que chegam dizendo, é muito bobo, eu acho até... Eu fico envergonhada de ter que vir aqui falar isso, porque parece uma coisa muito boba. Bom, não é bobo. Pode parecer bobo racionalmente, você está falando de uma cena que pode ser que naturalmente não deveria... causa sofrimento, mas está causando. E se está causando, é interesse de análise, né? Porque a gente trabalha com isso, com esse resto, que fica para além da interpretação, para além da lógica, para além da razão, né? Uhum. Dá para interpretar, às vezes, coisas que a gente não consegue nem nomear. A gente está falando de psicanálise, a gente está falando de terapia, a gente está falando de atos falhos aqui na Coisa Mais Aleatória. Seja sempre bem-vindo, a gente quer a sua participação. Quer mandar uma dica de tema? Olha o ato falho aí. A Coisa Mais Aleatória, @gmail.com. Bianca, agora você me fez ir longe, eu quero falar de duas coisas. Mas talvez seja interessante. Eu vou citar um exemplo do que aconteceu comigo uma vez, que eu acho muito simbólico, significativo. Eu faço análise já há alguns anos. E como você disse, na hora que aconteceu eu não reparei. Mas com o percurso analítico, você aprende às vezes que com o decantar dos dias ali, uma situação ela vai se assentando. Tá, entendi. Às vezes você não precisa nem deitar no divã do analista
para entender. E às vezes é interessante, você consegue inclusive entender melhor quando tá lá, né? Mas, bom, já entrei nesse assunto, vou falar então. A situação foi a seguinte: uma vez eu ganhei de um parceiro, um namorado, um celular muito valioso. E aí ficou aquela coisa, nossa, celular, sei o quê. E eu trabalho com isso, né? Tem todo um valor ali, sentimental. E aí era um dia uma noite de muita chuva, eu lembro. E eu botei o celular numa bolsinha e eu não fechei a bolsinha. Só tinha o celular na bolsinha. E eu fui atravessar a rua, toda atrapalhada ali com o guarda-chuva. Eu vi que a bolsinha ficou leve, mas era muita chuva. Sabe quando tu percebe, mas não percebe? E eu saí andando, continuei andando. E aí eu lembro que tinha um motoboy que começou a buzinar. Aí eu pensei assim, os motoboys estão brigando entre si, né? Eu já pensei assim, eu não pensei outra coisa. E aí eu continuei andando e isso tudo aconteceu em segundos, né? Eu tô narrando a cena lenta, em câmera lenta, vai. E aí ele continuou buzinando. Quando eu olhei, assim, ele apontou pro chão, caiu. E eu falei, cara, eu senti alguma coisa estranha, né? E eu tava quase chegando no lugar que eu ia chegar. Sabe quando tu quer muito chegar? Mas não toroca ainda. Eu voltei, peguei o celular do chão, porque tinha caído bem no meio da rua. E tava passando carros. Deu muita sorte, assim, que ninguém me atropelou e nem o celular. Enfim. Os dias passaram e eu lembro de pensar assim... Aquela região da cidade era um restaurante que eu ia, né? Uma pessoa tinha me convidado para ir, era um grupo de amigas. E eu falei, aquela região ali foi onde eu conheci esse namorado. É justamente onde ele morava quando eu conheci ele, né? Depois a gente passou muitos anos juntos, foi uma relação muito difícil, mas também um final um tanto quanto perverso, assim, sabe? Um final muito... complicado, enfim, questões ali, né, que havia. Eu falei, não foi à toa, eu podia ter pedido esse celular, né, todo esse tempo ali que eu tinha o celular, eu não perdi, nunca tinha acontecido dele saltar da bolsa, e aconteceu justamente naquela região, né, era bem em frente à casa onde ele morava, assim. Então, isso eu fiz sozinha, esse pensamento. Aí, claro, deitei no divã, e eu lembro de comentar e a gente conseguiu avançar um pouco mais na interpretação. Foi ótimo, assim, né? Mas são coisas interessantes, né? Sim, coincidências estranhas demais, né? A gente pega muito isso em análise, assim. Coincidências estranhas de coisas que repetem na vida de um mesmo paciente, assim, que não são coisas cotidianas, mas com ele acontece 1 milhão de vezes. Será que é mera coincidência do acaso, né? A coincidência de estar ali naquela região, na frente da casa dele, né? Com certeza muito significativo, mas eu acho que tem um jeito ainda mais prático da gente analisar esse ato falho, né? Que você usou muito o recurso da atenção para explicar, né? Você meio que percebeu, mas não se atentou muito que a bolsa ficou mais leve, né? E a gente pode pensar daí que a gente pode pensar nas próprias funções cognitivas da mente de atenção e memória, que são, né, funções cognitivas que estão funcionando o tempo todo. A gente direciona a nossa atenção o tempo todo, né? Então, às vezes eu tô aqui estudando, começo a tocar uma música e a minha atenção vai para outro lugar, para música, ou não. Ou eu continuo aqui estudando e a música fica sem atenção, né? E ela não consegue invadir. Bom, quem é que faz o controle dessa atenção, né, direcionada? Então, quem é que direcionou ali o teu pensamento na hora, a tua atenção, para prestar ou não atenção na bolsa, né? Senão você mesma, a tua intenção inconsciente, né? Então, as funções de atenção e memória, elas são controladas. E quando a gente fala de ato falho, controladas por uma intenção, consciente ou inconsciente. E quando a gente fala de ato falho, a gente está falando o tempo todo desse recurso de uma função psíquica, que é a memória, que às vezes se recusa a funcionar. Ou da atenção, que às vezes se recusa a funcionar, né? E não à toa. Não simplesmente por uma falha de funcionamento. Bom, daí a gente pode falar de falhas de funcionamento como déficits funcionais, né? De pessoas que têm mesmo mais dificuldade de atenção, pessoas idosas vão ficando com a memória mais danificada, né? Enfim, com a idade. Ou questões cognitivas. Mas aqui a gente está falando de um outro tipo. A gente está falando de tipos de funcionamento, um perfeito funcionamento dessas atividades cognitivas que às vezes falham
em situações muito curiosas, né? Com muitas coincidências. Então, Freud vai analisar isso e aí mesmo que ele vai chegar, né, nessa ideia de que, bom, não à toa a nossa memória falha num momento em que eu preciso dar uma grande palestra e eu esqueço as palavras, né? Um músico que toca um instrumento que para ele é tão natural, ele toca sem pensar, ele não precisa pensar nas notas, né? Os dedos, ou pode ser um pianista, um guitarrista, enfim. Que ele não precisa focar tanto, prestar tanta atenção, mas aí num grande momento onde ele vai fazer uma grande apresentação que é muito importante para ele, às vezes trava e ele se esquece completamente de tocar aquele instrumento, né? Por quê? Naquele momento especial, né? Que é aquele nervoso, aquilo que a gente está falando de autossabotagem, que era a nossa proposta, né? Que, bom, para psicanálise, autossabotagem não é uma doença, um sintoma, ela é uma intenção que merece atenção, né? E é isso que trabalhamos em análise. Então, que intenção inconsciente ela está aí envolvida para fazer com que você deixe perder esse celular, que você deixe perder essa matrícula nesse concurso de medicina, né, que eu falei, ou deixe ser desclassificado na prova do Enem, enfim, né? Que intenção psíquica está envolvida? Há alguma? E aí as pessoas podem questionar, né? Pensar, mas meu Deus, o que a pessoa vai ganhar com isso? Não é lógica a nossa intenção inconsciente, né? O inconsciente não é lógico, ele não é racional. Então, por mais que racionalmente a gente quer muito aquela vaga de medicina, racionalmente a gente quer muito aquele emprego, aquele processo seletivo, às vezes o inconsciente está morrendo de medo de conseguir. Às vezes o inconsciente está inseguro pra caramba, né? De saber, meu Deus, Deus me livre de passar nessa vaga e ter que mostrar que realmente eu sei fazer o que eu disse que eu faria na entrevista, né? Enfim. E que então essas intenções merecem atenção, merecem ser investigadas, né? Justamente para que a gente possa saber um pouco mais delas e trabalhá-las, enfim. Era isso que eu ia falar, Bianca. É importantíssimo quando eu, pelo menos, sinto um alívio quando eu levo essas situações para análise, porque primeiro é assustador, porque a gente percebe o quanto nos denunciam, né? Parece uma coisa, do cotidiano, que nem um sonho. Eu tive um sonho ridículo, nada a ver. Tu vai interpretar o sonho em análise, sonho tem muito conteúdo onírico ali, valoroso, que traz notícias de você mesmo, né? A partir daí é possível dar um lugar para aquele sofrer que às vezes você nem sabia que tinha, né? Aquela angústia, enfim. Nesse caso do celular, eu vou te dizer assim, que era uma relação que para mim, no início e durante, parecia ter muito valor. Essa foi a interpretação, né? Que eu consegui chegar. Nossa, no início tinha muito valor, mas se quebrou. Houve algo que se quebrou nessa relação. Isso. E parece que eu meio que percebia já há algum tempo, mas não reconhecia, né? Foi algo como ter perdido ali, ter caído o celular, que ele poderia ter quebrado, e eu poderia ter perdido. Eram 2 riscos, né? É algo que eu percebi que a bolsa ficou mais leve, porque afinal de contas só tinha o celular e a chave do carro. Mas eu não queria admitir, sabe? Foi outra pessoa que veio e disse assim, olha só, sinal de incêndio aqui. Essa casa tá pegando fogo, tem uma fumacinha ali. Eu lembro de alguns amigos na época me alertarem. Marta, tu não tá bem, tu não tá legal. E parecia que teoricamente a relação tava ótima. Então, o quanto isso dá notícias pra gente. Por isso chamamos de intervenção do inconsciente, né? Ele intervindo. E a gente pode falar disso também, fiquei pensando quando você falava, né? No sintoma. Sintoma, às vezes, aparece como intervenção do inconsciente também. Ele também é uma formação, né, do inconsciente. Seja um sintoma de ansiedade, uma crise de ansiedade, seja um sintoma de coceira, né? Também é muito comum. Dor de barriga é muito comum, né? Sintomas que surgem, que querem descontar de uma angústia que a gente não está aplicando a devida atenção. Quando eu falei ali do mecanismo das funções cognitivas da atenção, né? Tem muita coisa que rola na nossa cabeça sem ganhar o foco da nossa atenção, né? Então tá rolando, tá acontecendo sem que a gente perceba. E às vezes a gente tem até uma pequena impressão de que aquilo tá rolando, como você disse. Eu achei muito interessante quando você disse, né? Eu senti que ficou leve, mas eu não prestei muita atenção, tava ocupada ali em atravessar a rua na chuva, né? E tal.
Então, que são processos que acabam ficando em níveis secundários da nossa atenção, a gente acaba focando em outras coisas, mas o corpo, às vezes, dá notícias de nos mostrar através de sintomas, e às vezes a palavra, às vezes esse pensamento invasivo, né, que rompe a nossa linha de raciocínio. E até falando de sintoma, eu lembrei de algum texto do Freud, e agora eu não sei dizer qual é, que ele explica a lógica do sintoma, que é a lógica do recalque, né? Que as nossas intervenções inconscientes, elas não aparecem o tempo todo justamente porque a gente tem um mecanismo de protegê-las, né? Porque as nossas intenções inconscientes, elas não são muito socialmente aceitáveis, elas também não são muito agradáveis, as coisas que a gente sente, né? Então, a gente tem um mecanismo que bloqueia. E aí, quando ela fica bloqueada, ela vai continuar pulsando, tentando sair. E aí, o Freud, nesse texto, ele diz, imagine assim, você está num auditório, cheio de gente, e tem um sujeito que começa a incomodar. Então, ele começa a falar alto e ele começa a querer colocar alguma coisa contra o palestrante ou incomodar naquele evento. E aí vem o segurança, que seria o mecanismo de recalque, e tira esse sujeito. Tranca a porta e ele fica do lado de fora, batendo na porta, tentando entrar. Né? Que é esse inconsciente pulsando aí, que pode dar alguma notícia num sonho, né? Alguma notícia num... Assim... que ele fica ali só fazendo algum barulho que a gente não consegue escutar direito. E aí ele compreende que para ele conseguir entrar, ele precisa se fantasiar, se mesclar de uma outra coisa, para que ele possa aparecer. Então ele vai lá, troca de roupa, se fantasia, né? E aí ele tenta entrar de novo no auditório e agora a segurança deixa. Então é isso que a gente faz com o sintoma, né? Se ele não pode aparecer de um jeito, ele aparece de outro. Se eu não posso colocar minha palavra, minha intenção ali racionalmente, eu coloco não intencionalmente sabotando. Ou produzindo um sonho, ou produzindo um sintoma de ansiedade, produzindo um sintoma enfim, as diversidades todas, né? Eu lembrei de 2 exemplos do passado. E que o passado está sempre muito presente, né? Porque me constituíram. Vou trazer 2 exemplos. Eu lembro que a primeira vez que eu procurei psicólogo, eu tinha 17 anos. E o meu sintoma era perder coisas. Perder objetos. Por isso que o passado também se atualiza, né? Você viu que eu ia perder o celular valioso, né? Mais recentemente, enfim. Mas eu lembro que eu perdi na época, assim, anéis de 15 anos de ouro e brilhante, todos que eu tinha ganhado, da família, dos amigos, dos vizinhos, pessoas especiais. Perdia aos poucos, fui perdendo todos, não sobrou nenhum. Aí, jaqueta de couro, aqueles moletom que eram, sabe, caros na adolescência, assim, perdi todos. Máquina fotográfica, que na época não tinha celular com a tecnologia que tem hoje, né? A gente só tirava foto com máquina fotográfica. Sim, gente, Jurássico. Mas isso existiu uma época. Enfim, perdia coisas valiosas, né? E eu lembro que tinha toda uma questão com a sexualidade nessa época, não foi à toa, né? Na época eu não me tratava com um analista, não lembro nem qual era a abordagem dela, porque primeira vez que a gente vai procurar psicólogo, a gente acha que psicólogo é tudo igual, trata todo mundo do mesmo jeito, não é assim, né? Cada um tem uma linha de abordagem e trabalha diferente. Mas enfim, essa coisa do perder, depois de muito tempo eu fui elaborar, que tinha muito a ver, eu lembro assim, nos anos 90, fim dos anos 90, eu era adolescente. Então, eu lembro que essa psicóloga, que foi incrível na minha vida, ela fez uma vez uma intervenção que ela falava assim, engraçado como a nossa sociedade fala muito em perder a virgindade, né, para uma mulher dessa idade. Mas não comenta que você pode ganhar uma vida sexual. Olha que interessante. Foi maravilhosa, tá? Ela usou o verbo que tanto se usava, né? Perder a virgindade. Perder a inocência, perder... né? A pureza, né? E uma criação totalmente católica, enfim. E ela pegou e trouxe o inverso disso, né? Trouxe outro verbo. Bom, a partir daí... Não é que a vida acabou. Pelo contrário, você vai ganhar toda uma vida, um percurso de vida sexual mesmo, né? Eu acho que isso foi, assim, libertador. Foi importante para eu poder pensar em ter uma outra relação com a minha própria sexualidade. Foi determinante, assim. E parei de perder, né? Porque tem isso, a gente chega com uma queixa no consultório,
Quando se dá conta, a gente nem tá mais com aquela queixa, já são outras questões, né? Parei de perder tudo. Interessante, né? Você ficou ensaiando perder. Era um ensaio em ato de coisas valiosas. Ai, ai, ai. Interessante, né? Achei muito bom. Eu acho legal que eu dou essa aula de ato falho e sempre tem, assim, retorno dos alunos, né? Manifestações de exemplos próprios. E sempre tem alguém que diz, professora, mas eu sou só desatenta mesmo. Eu esqueço tudo, eu esqueço chave, eu esqueço carteira, eu esqueço compromisso, eu esqueço de responder no WhatsApp. E é só desatenção. Será mesmo desatenção? Uhum. Ou será uma intenção, né? Bom, não está intencionado. Eu lembrei agora de outro exemplo de um paciente, isso foi muito legal. Que ele conseguiu perder a carteira umas 2 ou 3 vezes no mesmo dia. Que ele estava indo resolver uma coisa, pagar um negócio. E aí ele conseguiu primeiro esquecer a carteira em casa. Depois ele voltou a pegar a carteira. Aí ele perdeu a carteira no meio do caminho. Aí ele foi até o lugar. E quando chegou lá, ele esqueceu a carteira lá e voltou para casa sem. Bom, não à toa, né? Tinha toda uma intenção ali que ele tava puto de ter que pagar aquilo ali. Ele não queria pagar, né? Pagando... Então, ele sofreu várias intervenções inconscientes de várias formas de não pagar. E é interessante, né? Ele pode levar isso para análise e a gente pode... Bom, era uma coisa que ele tinha que pagar, não tinha que fazer, mas ele pode falar sobre a não vontade dele de pagar, sobre a revolta dele de pagar aquilo, né? Muito bom. Bom, eu lembrei também de uma outra situação que eu devia ter falado na hora, mas enfim, agora tô tentando achar o link com algo que você falou. Eu acho que tem a ver com instrumentista. Que eu fiz 7 anos de piano clássico. E eu lembro que era isso, eu tocava nos meus ensaios em casa e arrasava, tava ali concentrado, estudando. E aí tinha reunião de família. A família vai ver a Marta agora. Ela vai tocar. Não tinha como não errar. E aí eu lembro das mãozinhas tremendo, assim, né, tadinha, novinha, tentando. Aí as teclas pareciam que tinham esse tamanho, né, a tecla do piano. Parecia um tijolão. Não, era uma teclinha normal, o mesmo piano, tudo. Mas era outra realidade e demanda psíquica, né? Demanda, né? Interessante. É a hora de mostrar que você aprendeu. Que dá pra pensar no exemplo das provas também, né? Você vai fazer uma prova, você tá lá assistindo aula, você tá entendendo tudo, você tá muito tranquilo com o conteúdo. Chega na hora de fazer a prova, dá um branco, você não lembra de mais nada, né? Bom, tem algo de uma pressão psíquica aí, né? Que vai implicar no funcionamento das nossas funções cognitivas ali. Que pode vir nessa... A gente pode pensar nessa lógica, né? Das próprias funções cognitivas de atenção e memória, que a gente direciona de forma intencionada. Essa é a grande sacada da psicanálise, né? É que tem intencionalidade em tudo. Nada passa por acaso. Por isso que a gente fica dizendo que Freud explica. Uhum. Freud vai tentar explicar tudo. Coisas que, como você disse antes, né? Que para outras abordagens e outras categorias da sociedade podem passar despercebidas, como por acaso. Uhum. Mas para o Freud nada passa ao acaso. Tudo tem uma intencionalidade psíquica. Só pensar que a gente tem um arsenal incrível, gigantesco de palavras para dizer. Por que a gente escolhe exatamente as palavras que a gente escolhe, né? E aí, vez ou outra, ainda a gente não tem nem a opção de escolher, que elas nos atropelam. É verdade. Bianca, tem uma situação que é muito difícil pra mim. Tem até meme sobre isso, né? Disfarça, amiga, que o boy chegou. Não tem como, Bianca. Às vezes eu tô lá super descolada e tal, com os meus amigos e tal. Marta, olha quem chegou. Aí eu... Fico bem idiotona, assim, eu não sei onde botar a mão, assim, assim, é algo que toma a gente também, isso, né? E bom, aí começa a fazer coisas trocadas, começa a se atrapalhar na hora da relação. Pô, era a hora de eu dar o meu show, né? Era a hora de eu fazer o ato da conquista lá. Ali eu me atrapalho toda. Daí, se eu tenho a intenção... Aí, eu estou solteira no momento, né? Inclusive, meu WhatsApp é... Mentira. Mas, eu fico pensando, às vezes, se eu for conhecer alguém, vai ser espontaneamente, gente. Porque eu fico muito idiota quando eu tenho intenção de, sabe, conquistar alguém. Daí eu, agora eu vou meter os pés pelas mãos, vai dar errado. Eu não vou conquistar essa pessoa, vai dar tudo errado. E não dá. Talvez por isso eu esteja solteira, né, Bianca?
Pô, não sei se por isso solteira, né? Mas é interessante que é justamente quando a coisa ganha uma importância fundamental que fica tão difícil de executar, né? Que daí vem insegurança junto, daí vem a castração, o furo, né? Sim, fico toda furada, entendeu? Toda esburacada, não sei por onde começar. Não tem repertório, parece. Cadê eu? Perdi meu repertório, fico sem chão. Uma loucura. Eu lembrei do conceito do grande outro. O outro avassalador, né? Esse outro que é muito maior que eu. Fala, pode falar mais, porque eu preciso ouvir. Fala na cara, tá abrindo meu coração hoje, mais do que deveria. Não, que é assim, né? Conversando com os teus pares, com as tuas amigas, com os teus colegas, são outros... Iguais. Outros iguais. Outros de O minúsculo, né? Outrozinhos. Uhum. Agora, esse outro que tem uma importância fundamental, que você elege ao lugar do grande outro, né? Esse outro que eu quero conquistar, esse outro que é o bonitinho, é o cheiroso, é o cremoso. Aí ele ganha toda uma importância, você fica pequenininha na frente dele, né? Isso, tem algo que me toma ali, que eu sou sequestrada. Psiquicamente falando, né? O corpo tá ali, mas a mente foi pro beleléu. Eu adorei a expressão sequestrada. Sequestrada por quem? Sequestrada. Pelo outro ou pelo inconsciente? Não, pelo inconsciente, com certeza. Porque ali tá evidente que há como é que eu posso dizer? Uma autossabotagem. Sou eu comigo mesma. Então fica muito evidente que é uma questão minha que... Olha, eu nem tinha percebido que eu tinha que levar isso pra análise. Talvez isso não fosse uma questão, eu tava bem sozinha. Agora, talvez esteja com vontade de conhecer alguém interessante que me sequestre. Posso analisar só um pouquinho isso? Por favor, estamos aqui pra isso. Você falou que é uma autossabotagem, então, né? Ficar boba diante desse grande outro. Pode ser justamente que esse sequestro seja muito avassalador, né? Pra viver ele por muitos minutos. Que talvez por alguns minutos que ele aparece ali, né? Se suporta. Mas aí continuar encarando isso, né? Desse outro que, já que ele aparece assim tão grandão, tão avassalador... seja difícil de ficar suportando isso por muitos minutos. Então, já sabota logo, já termina logo com essa possibilidade de... Isso! Pra eu ficar solteira sempre. É um certo alívio, não é? Porque é uma demanda, tu tá com... Me diga você. Não, tu estar num relacionamento é ser demandado o tempo todo. E é também frustrar o outro, né? Poder frustrar essa outra pessoa. Né? Agora eu tenho minhas coisas pra fazer. Eu tenho... Isso tudo dá trabalho. Então, faz sentido isso que tu falou. Porque se é algo tão forte assim, que me toma nessa proporção, dá muito trabalho. E sabotar é uma forma de encerrar essa angústia de uma vez, né? Nossa, maravilhoso. Muito. Acho que a gente tem que terminar com essa intervenção aí. Achei ótimo. Não é? Deixamos aqui, Marta. Deixamos aqui. O branco em análise era um assunto sobre o qual eu queria falar também. Tu acha que dá pra falar um pouco sobre isso? Sobre quando as palavras faltam, ao invés de ser a situação em que as palavras mudam, às vezes por um oposto. Aquele paciente que chega... Só pra gente encerrar. Aquele paciente que chega... às vezes sem saber o que dizer. Nessa semana não aconteceu nada. Eu lembro que uma vez eu atendi um paciente na clínica escola da Estácio, ali onde fazemos estágio, né? E esse paciente falou pra mim isso. Essa semana não aconteceu nada. E eu falei pra ele, esperei ele terminar de falar e disse, a terapia ela não precisa ser um relato semanal. Né? Que muitos pacientes vêm roteirizados, às vezes, dessa forma. Aconteceu isso, isso e aquilo. Bom... Vamos falar de outras questões, às vezes não como uma agenda, né? Mas do que você tá sentindo, coisas que você tá pensando. E às vezes não vem nada, vem o branco só. Bom, daí a gente pode pensar nesse mecanismo aí do recalque, né? Operando. Às vezes o paciente vai chegando num assunto que é muito caro pra ele, né? Que ele ainda não tá pronto. E aí ele vai bloqueando. Às vezes acontece, né? Tá falando de uma coisa e de repente não vem nada sobre aquilo. É um branco, assim, né? Não consegue produzir mais. Bom, é uma intervenção também do inconsciente, né? Uma intervenção do nosso aparelho psíquico, da função do recalque, de guardar aquele conteúdo, porque tá muito difícil saber dele. Nesse caso, eu vi que pra ele foi bastante libertador, assim, essa fala, sabe? Como se autorizasse ele a falar de outras questões. Eu acho que ele não tinha um percurso em terapia, assim, consolidado mesmo, consistente. E essa palavra foi importante, eu acho que possibilitou ele...
Ah, tá, não, mas eu não queria. Ele meio que falou assim, né? Não, eu não queria fazer um relato semanal mesmo. E aí já saiu falando. Mas ele passou longos minutos, assim, sem saber, em casa tá tudo bem, e não sei o que, tá bem. Não aconteceu mais nada essa semana. Ele ficou um tempão assim, sabe, sem produzir nada. Depois dessa intervenção, ele produziu. Então, às vezes, vai de um contexto ali, né? Do analista perceber o contexto do paciente, poder fazer uma intervenção ou não, né? O que se faz nessa hora que o paciente tem o branco, né? Não, parece que ali a intervenção funcionou, né? Foi muito bem colocada. E é uma forma do paciente saber que, então eu posso falar sobre tudo? Sobre qualquer coisa? E qualquer coisa é perigoso, né? E essa é a proposta de falar livremente, né? Associar livremente. E é deixar fluir, surgir as intervenções do inconsciente. E eu lembrei também, enquanto a gente falava disso, de outra situação que acontece em análise do branco também. Que às vezes o paciente vai e ele mergulha profundamente no assunto. Às vezes a análise é muito cansativa. Você sai da análise assim exausto, porque é uma atividade cerebral muito grande, né? E aí você entra ali em assuntos muito caros, muito para você muito pesados, né? Difíceis de encarar e tal. E você sai da sessão e esquece o que aconteceu lá dentro. Porque lá dentro do consultório, um lugar seguro, protegido, controlado, digamos assim, né? Controlado por esse outro da transferência que é o analista, né? Esse outro para quem eu confio que ele sabe o que está fazendo. Ali eu consigo dizer. Sair do consultório já não tem mais recurso, né? Para lidar sozinho com aquilo. Então eu esqueço. Então é comum ouvir de pacientes também, às vezes chegar na sessão seguinte e falar: eu sei que aconteceu alguma coisa na semana passada aqui, que foi muito interessante, mas não consigo me lembrar do que a gente falou. O que a gente falou? Sabe? Essa sensação que eu já tive várias vezes também na minha análise pessoal, que é de saber que algo muito importante aconteceu, mas eu não lembro o que era. Né? Justamente porque ali houve um mergulho no inconsciente, houve, né, uma possibilidade de um aprofundamento de um tema que é tão difícil, mas que saindo de lá esse conteúdo volta ao recalque, né? Volta à proteção do recalque. E aí dá esse branco. De novo. Eu, às vezes, tenho a sensação, quando eu tô saindo da análise, de que eu tô saindo de dentro de um filme. Como se eu estivesse num mundo paralelo, sabe? Sem tirar os pés do chão. Mas que eu visitei tantos lugares sobre os quais eu não converso com qualquer pessoa. Eu converso ali, naquele ambiente seguro. E eu pensei também no branco agora, Bianca, como algo a gente mesma ali que é estudante de psicanálise. E muitas vezes recebe pacientes jovens, né? Algo como, o que eu tenho... Porque o paciente sempre acha que a sua questão é muito cabeluda. É muito difícil, é muito, sei lá, sexualizada, muito pornográfica, muito indizível, né? Que não há espaço para dizer. E talvez algo como, será que esse estudante aí vai suportar o que eu tenho para dizer? Será que vou ter lugar para falar de algo? Eu lembro de um paciente que uma vez ele estava com dificuldade de falar algo, eu vi que ele estava com dificuldade, e no final ele queria falar sobre masturbação, né? Que é um episódio que aconteceu. Então, e aí a cara que eu fiz, né, para ele enquanto estagiária, né, foi uma cara de, ok, mais um assunto. Né? Não estou assustada, tá tudo bem. Também não estou feliz, estou neutra. Estou interessada no que você está dizendo, fala mais. Isso, não me assustou, sabe? Aqui a gente suporta as questões que são, enfim, humanas, são da vida real, né? É interessante que os pacientes, eles costumam ir testando o território, né? E os assuntos esses mais censurados pela cultura, geralmente que envolvem sexualidade, eles sempre ficam para mais tarde, né? Questões sobre vício em pornografia. Eu já atendi algumas vezes mulheres trabalhadoras sexuais, isso demora um pouco para aparecer, né? Para falar disso, para falar a implicação disso. Enfim, questões com a sexualidade, a própria vida sexual com o parceiro, com a parceira. Abusos na infância, talvez? Abusos na infância também é algo que demora para aparecer, justamente porque, bom, primeiro a pessoa precisa ter percurso, fortalecer a sua estrutura para poder falar disso, que às vezes para ela é uma questão também muito delicada, mas tem a questão de ser um grande tabu para a cultura, de que é difícil falar isso para o outro, não saber como esse outro vai receber isso, né? Que para mim parece tão estranho, que para mim parece tão perverso, às vezes, né? E que o paciente geralmente vai testando o território e vai descobrindo que ali dá para falar de tudo. Isso é uma importância fundamental, né? Do setting, de ser esse lugar protegido, de ser esse lugar sigiloso, né? E eu percebo muito essa diferença também do paciente que faz online
Às vezes ele tá no quarto da casa dele, no escritório da casa dele, mas ele tá inseguro de estar sendo ouvido do outro lado da porta, sabe? Então que é mais difícil falar de algumas coisas. Já no consultório, não. No consultório ele sabe que ali, né, ele não vai ser escutado, enfim. Então tem várias questões aí que só podem acontecer a partir do percurso do setting terapêutico, do percurso de análise, de ele estabelecer primeiro, né, o chão para poder caminhar e falar dessas coisas, e também de estabelecer essa relação terapêutica de saber que esse analista consegue escutar, né? Que esse analista tem recurso para enfim, para trabalhar o que quer que seja que eu preciso trabalhar, né? A gente não só consegue escutar, como consegue, muitas vezes, escutar o que nem o próprio paciente ouviu, né? Falando da boca dele próprio. Para você que mergulhou nesse setting analítico com a gente hoje, de atos falhos, de brancos, de trocas e lapsos, falar uma coisa, o outro entender outra, ai, ai, ai. Muito prazer, esse é a coisa mais aleatória. A gente falou hoje de sabotagem. Eu e Bianca Anne, a psicanalista que nos acompanha todo episódio. A coisa mais aleatória tem e-mail, gente. A gente quer a sua participação. A coisa mais aleatória@gmail.com. Estamos esperando dicas de temas, dicas de abordagens, né, Bianca? Sugestões, intervenções, dúvidas, assuntos, temas. Isso tudo você pode mandar pra gente. A gente tá te esperando lá a sua mensagem, dando um feedback sobre o que você tá achando da coisa mais aleatória, porque já temos um percurso, não é, Bianca? Te agradeço demais pelo papo de hoje. Adorei. Cometemos atos falhos aqui, será? Será? Eu Às acho vezes a gente descubra só depois escutando. Eu acho que eu falei um pouco demais, mas tudo bem. Assim que a gente se sente, né? Acolhido por um bom psicanalista. Obrigada. Obrigada também. Adorei. Estamos ganhando muita confiança, estamos nos passando no horário. O Andrezinho já deu aqui, ó, pra nós, ó, o cronômetro. A gente se empolga. Bianca, vamos pros quadros, então. Freud me disse... Eu acho que a frase lacaniana, aquela que você mandou mais cedo pra mim, diz tudo. Hoje vai ser Lacan me disse, né? Ah, tem que ser Lacan me disse, porque ele diz que todo ato falho é um discurso bem sucedido. Nossas palavras que tropeçam são palavras que confessam. Eu acho que tá muito bem resumido pelo mestre Lacan. E era isso. O tema do programa de hoje foi esse. E claro, dá pra se aprofundar mais com toda a obra lacaniana, né, Bianca? O outro quadro é Peguei na Estante. Dica de livro, filme, série, documentário. Bianca, contigo. Pensei em duas coisas. Um filme interessante pra pensar isso é o filme Tok Tok. Já assistiu? Que é um filme que fala de várias pessoas ali super... Neuróticas? Não, super investidas de inconsciente, né? Com várias intervenções inconscientes, assim. Tem síndrome de Tourette, tem o toque, né? E é um filme muito legal, um filme de comédia, né? Divertido, assim, mas que fala disso, assim, dessa autossabotagem o tempo inteiro. Então, Tok Tok é uma boa pedida. É em espanhol, não é? Não, português. Gente, em português? Eu assisti dublado, né? Em português. Mas eu acho que é um filme... Ah, é original. O original é espanhol? Ah, entendi. O original é espanhol. Ah, eu acho que eu assisti também faz muito tempo. Faz o quê? Uns 10 anos, mas ele é muito bom, né? Fala muito de... É muito legal. E é divertido, né? É uma comédia. E pra quem tá interessado em ler, estudar um pouco de forma mais didática sobre isso, eu queria indicar esse livro do Freud, não para ler diretamente no Freud, que é um texto leve, assim, um texto interessante que é sobre a psicopatologia da vida cotidiana. É o volume 6 das obras completas do Freud, e onde ele vai analisando ponto a ponto, assim, os atos falhos dos nomes próprios, os esquecimentos, os lapsos de memórias, falhas de funcionamento, e é um texto muito interessante. Então, para quem tá curioso e quer saber mais, e que tá né, com vontade de ler Freud, vai lá, então, direto na fonte, sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Tem muita gente que se assusta quando a gente fala em ler Freud, mas o Freud é extremamente didático, gente. Ele é muito generoso na maneira de escrever e com todas as descobertas dele, né, Bianca? É, sim, ele é muito generoso com as palavras, diferente do Lacan, né? Eu tenho uma dica também, Peguei na Estante. É um documentário que eu vi esse fim de semana, achei extremamente interessante. Se chama Você Não Está Sozinha.
É sobre um crime que aconteceu na Espanha, é um documentário mesmo, um registro, e sobre a saga da vítima desse crime em fazer justiça, e o país se polarizou a partir dessa denúncia. E ali tem um ato falho que é cometido nesse documentário e que é bem interessante de analisar. Eles não... No documentário, eles não mostram, evidentemente, qual seria esse ato falho, mas você que puder assistir, depois me conta se você pegou qual foi o ato falho desse grupo criminoso. O nome do documentário, então, eu vou repetir. Você Não Está Sozinha. Fala sobre o grupo La Manada, que atuava na Espanha lá por 2017. É extremamente interessante e forte esse documentário, super recomendo. Essa foi a coisa mais aleatória. Bianca, obrigada pela parceria mais uma vez aqui no episódio. Obrigada, Marta, adorei. Também amei esse tema. Você sabe, é só mandar um e-mail pra gente, acoisamaisaleatoria@gmail.com. A gente tá esperando a sua sugestão, dica, feedbacks, tudo que você puder falar e quiser abrir seu coração também de temas que a gente pode abordar ainda, né, Bianca? Com certeza. Segue a gente no Instagram também, né? Facilitar a comunicação, conhecer a gente. Meu Instagram é psibianca, com K, Garcia. Psibianca Garcia. Bianca Garcia, já estou seguindo, muito conteúdo interessante. O meu, você sabe, se não sabe, tá lá. Marta Gomes, jornalista. Beijão, até o próximo episódio.